Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos que estejam nos assistindo essa manhã. Estamos muito felizes depois de um congresso abençoado, nosso congresso de missões. Estamos renovados porque o Senhor alegrou nossos corações e nos fez sentir filhos, E não há nada que se compare com essa alegria de saber que fomos adotados pelo nosso Pai, porque a palavra de Deus nos afirma, o próprio Senhor disse, não vos deixarei órfãos, Então, estamos maravilhados na manhã deste dia, os corações transbordantes, porque a paternidade, nós sabemos que somos filhos, é a melhor coisa para o cristão. Saber que fomos adotados, saber que nós temos um Pai prestativo, amoroso, que nos segura no colo, que está conosco em todos os momentos, em todas as dificuldades, é a melhor coisa. Como disse o pastor Caleno, não importa os títulos, não importa a posição, não importa as vestes, não importa o porte físico. O que importa é que nós somos filhos, apenas filhos. E isso alegra os nossos corações de uma maneira tal que não tem como expressar em palavras. Saber que o nosso Pai, tão amoroso, que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja, que estamos prontos aqui para recebê-lo, para estar com Ele por toda a eternidade. Dando continuidade, irmãos, ao estudo do livro de Atos, Sabiamente aqui nós vimos, aqui o capítulo 10, e o Atos 11 é uma continuação da visão que Deus deu a Pedro aqui no capítulo 10. Então, Atos capítulo 11 tem como título, Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. E ouvir os apóstolos e irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo, entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, estando eu orando na cidade de Jope, tive no arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez, não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera, envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. E a partir do versículo 19, o título é, o Evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. E os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus.
E havia entre eles alguns varões síprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que permanecessem no Senhor com propósito do coração. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Nós vemos, irmãos, que o título desta mensagem, né, os discípulos chamados cristãos. Então, cristão é aquele que era parecido com Cristo. Era aquele que espelhava a imagem e semelhança de Cristo. Que o seu falar, seu proceder era semelhante ao de Cristo. Então, nós vemos que Atos 11 nos leva, irmãos, a um momento crucial na história da igreja primitiva. Este capítulo, irmãos, revela a expressão do evangelho além daquelas fronteiras judaicas, alcançando os gentios, marcando um momento de profunda transformação na compreensão da comunidade cristã sobre a inclusão e a universidade da mensagem de Jesus. Então, nós vemos que a notícia desse evento inusitado, né, nós vemos aqui no capítulo 1 aqui, que quando Pedro fala, né, que retorna a Jerusalém após ter pregado o evangelho aos gentios, e na casa de Cornélio, que era um centurião romano, né? Então, nós vemos que a notícia, né, dessa volta de Pedro ali para pregar na casa de Cornélio, causa entre os discípulos ali uma admiração. Né? Nós vemos que houve ali entre eles uma controvérsia que ainda estava ajustando compreensão sobre a relação entre a lei de Moisés e a mensagem de Jesus. Então, nós vemos que causa essa afirmação de Pedro, causa ali uma objeção da fé. Mas nós vemos que quando Pedro começou a falar-lhes uma exposição daquilo que o Senhor havia mostrado ele em visão, nós aprendemos aqui uma grande lição com Pedro. Porque não houve ali um bate-boca, não houve ali uma discussão. Nós vemos que o comportamento de Pedro nos leva a meditar também sobre como devemos proceder àqueles também que têm alguma objeção da nossa fé. Aqueles que são controversos àquilo que nós pregamos, àquilo que nós falamos. Então, nós vemos que Pedro aqui começa a explicar calmamente a visão que ele teve aqui, relatada no capítulo 10, e ele repete, né? Ele fala aqui novamente sobre aquilo que ele havia visto, né, da parte de Deus, do Espírito Santo. Então, nós vemos que Pedro nos dá aqui uma grande lição, uma lição de humildade, uma lição de paciência, uma lição de didática, de como devemos lidar com aqueles que não comungam com a mesma fé nossa, ou aqueles que são controversos àquilo que nós pregamos, né?
Atos capítulo 11, irmãos, não é apenas um relato histórico, mas é uma abertura da graça divina a todos os povos, independente da sua raça, da sua posição, do seu credo. Então, nós vemos aqui a expansão, começa aqui, a expansão do Evangelho da graça, do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da mensagem salvadora da libertação, de dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus é aquele que morreu, Jesus é aquele que um dia haveria de ressurgir. Então, nós vemos que começa aqui a nascer a igreja, uma igreja diferenciada, uma igreja que era a igreja multiétnica, né? Então, nós vemos que o esboço de Atos, capítulo 11, nós vemos aqui do capítulo 1 até o versículo 18, nós vemos essa controvérsia em Jerusalém. Relato de Pedro sobre aquela visita a Cornélio, a visão de Pedro e o derramamento do Espírito Santo a partir do versículo 5 até o versículo 17. E no versículo 18, nós vemos o reconhecimento e a aceitação pela igreja em Jerusalém. E a partir do versículo 19 até o 21, nós vemos a expansão do evangelho em Antioquia. E do versículo 22 até o versículo 30, ajuda os irmãos em Jerusalém. Então, nós vemos, irmãos, que aqui o envio de Barnabé a Antioquia, que está a partir dos versículos 22 e 24. E nós vemos aqui que no versículo 27 e 28, fala sobre a profecia de Ágapo sobre a fome. Então, nós vemos que aqui Cláudio, né? Cláudio César, ele foi um imperador romano que expulsou os judeus de Roma no ano de 49. Então, nós vemos que um historiador romano chamado Sustônio conta que Cláudio expulsou os judeus que se agitam por instigação de um certo Cristo. Então, quando Ágapo chega aqui e começa a profetizar a respeito da fome que haveria de ir, eles nos dá uma grande lição aqui também de união, de amor para com aqueles irmãos que, conforme o Espírito Santo havia mostrado, haveria ali uma fome naquele lugar. Então, nós vemos aqui, irmãos, que apesar de toda aquela controvérsia, Pedro fala daquilo que o Senhor havia mostrado para ele, para que a igreja compreendesse que Jesus veio para todos os povos. Então, nós vemos que a partir do versículo 19 começa a expansão do evangelho em Antioquia. E aqui, irmãos, no versículo 29, né, no versículo 29, diz que pela primeira vez a igreja do Senhor, os discípulos de Jesus foram chamados cristãos. Então, irmãos, isso aqui é profundo para nós analisarmos isso aqui profundamente. Eu tenho o título de cristão. Quem sou eu? Eu estou espelhando Cristo? Eu estou demonstrando Cristo nas minhas atitudes? Isso nos leva a essa reflexão. Nós vemos aqui, irmãos, no versículo 18, nós vemos que, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Até os gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. Então, nós vemos aqui que a explicação de Pedro, para que todos compreendessem que esse evangelho não poderia ficar restrito a apenas uma nação, que a palavra do Senhor deveria ser expandida. Então, Deus dá oportunidade a todos. Deus dá oportunidade a todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor para que se arrependam. A palavra de Deus diz que o que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito. Então, nós vemos isso aqui na palavra de Deus, que a palavra de Deus ela não pode ficar engessada. A todos os povos, o Senhor deu a ordem de pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós vemos aqui, irmãos, no versículo 21, e a mão do Senhor era com eles.
Existe, irmãos, uma prova maior de que o Senhor está abençoando, de que o Senhor está prosperando, do que quando nós vemos almas se convertendo ao Senhor. Não tem coisa melhor do que nós vermos esta aprovação de Deus, porque aqui diz, a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, a prova de que o Senhor está aprovando o trabalho, a prova de que o Senhor está se alegrando com as nossas obras é quando as almas se convertem. Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos nos alegrar porque os demônios nos submetem, ou porque os enfermos são curados, mas nós devemos nos alegrar que o nosso nome está escrito no livro da vida. Então, essa é a maior alegria do cristão, quando uma alma se rende aos pés do Senhor. É quando uma pessoa, ao verificar, ao conferir o grande amor de Deus para com a vida dela, essa pessoa muda de rota, essa pessoa muda as suas atitudes, essa pessoa muda a sua forma de proceder, porque essa é a maior prova de que Jesus libertou aquela vida. Então nós vemos que o sinal que o Senhor estava aprovando o trabalho daqueles irmãos era que a mão do Senhor era com eles e grande número se converteu ao Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, aqui no versículo 23, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, só um minutinho, irmãos. No versículo 23, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito do coração. Então, nós vemos aqui no versículo 23, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus. Irmãos, viu a graça de Deus, enxergou a graça de Deus, porque a graça de Deus, ela tem que ser enxergada, ela tem que ser sentida, ela tem que transbordar em nossos corações, como esses irmãos aqui chegaram a ver. Então, nós vemos aqui no versículo, Pedro ainda justificando que sobre Cornélio, porque era um homem cheio de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, nós vemos aqui justificando sobre Barnabé. Enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito do coração, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, está se referindo a Barnabé, que era um homem cheio de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu por verificar aquelas virtudes do homem de Deus. Então, hoje, essas características, elas são importantíssimas naqueles que falam do Senhor, daqueles que pregam a palavra do Senhor, precisam ser percebidas. E ali nós vemos que essas características eram percebidas em Barnabé. Pouco se fala em Barnabé, mas nós vemos o quanto Deus usou esse obreiro, esse discípulo, para poder fazer essa obra de Deus tão profunda aqui na igreja primitiva. Como ele foi usado para que a igreja alavancasse, para que a igreja primitiva tivesse essa história aqui. Então nós vemos porque Barnabé era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Quais são as virtudes que o Senhor está procurando nos obreiros hoje? Homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, nós vemos aqui no versículo 25, e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. Então, em outra tradução, diz que partiu Barnabé a procurar por Saulo. Então, nós vemos aqui a grande obra, né? A grande atividade, a grande tarefa, a grande missão que Deus deu ali a Barnabé para encontrar Saulo. E Saulo, irmãos, nós vemos que tudo que hoje nós estudamos, tudo que aprendemos aqui das orientações à igreja do Senhor nos dias de hoje, partiu das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Então nós vemos que aqui mais uma vez, reforçando
o obreiro chamado Barnabé, a importância que ele teve na história da igreja para chegar até Saulo, que foi esse grande instrumento, esse grande missionário, que até hoje nós estudamos as cartas de Paulo, né? Então nós vemos que sucedeu que todo um ano, no versículo 26, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Irmãos, aqui durante um ano, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. O que você tem feito daquilo que você recebeu do Senhor? Você tem passado para frente? Porque aqui a Bíblia diz no versículo 26, e ensinaram muita gente. Nós precisamos ensinar aquilo que nós aprendemos com o Senhor, em oração, em jejum e nas caladas da noite. Muitas vezes, quando nós deitamos a cabeça no travesseiro, o Senhor fala conosco, o Senhor nos revela, quando estamos em oração, quando estamos jejuando, quando estamos estudando a palavra de Deus, o Senhor nos mostra a sua verdadeira vontade, o Senhor nos dá discernimento. E a palavra de Deus diz que aquelas pessoas, durante um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E nós vemos que a igreja de Antioquia, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, esse impacto foi tão profundo, irmãos, que pela primeira vez os discípulos ali receberam o nome de cristãos. Pequenos cristos, parecidos com Cristos. Então, a palavra de cristão significa pequeno Cristo, parecido, semelhante a Cristo, né? E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Então, nós vemos aqui, e levantando-se um deles por nome Ágabo, o nome do profeta, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César, como nós já explicamos aqui. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Então, nós vemos aqui a união da igreja. Eles, sabendo por meio do Espírito Santo que haveria aquela fome, eles se uniram e ali prestaram socorro aos irmãos que estavam na Judéia. Irmãos, o trabalho social, nós vemos a palavra de Deus, existe uma grande responsabilidade sobre a igreja, sobre a ação social. A grande responsabilidade da igreja com relação ao social. Não podemos ficar surdos, indiferentes, não podemos ficar alheios àqueles irmãos que estão em necessidade. E a igreja de Atos, o livro de Atos, que nos reflete os atos da igreja primitiva, que relata o irmão Lucas, o médico Lucas, o apóstolo Lucas, relata que tudo o que aconteceu com a igreja no tempo do livro de Atos, nós vemos que ela é a igreja modelo. E nós precisamos copiar para os nossos dias. Não podemos ficar indiferente àqueles irmãos que sofrem. Não podemos ficar indiferente àqueles que clamam por alguma coisa, sendo que nós temos como resolver. Porque o apóstolo Paulo diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal estou sempre a fazê-lo. E aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, fazer o bem, poder fazer o bem e não fazê-lo, é cometer um grande pecado diante de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos refletir e pensar que aquilo que o Senhor tem nos dado, se nós estamos distribuindo, se nós estamos fazendo uso, de forma que nós alcancemos a obra social da igreja. Irmãos, o capítulo 11 do livro de Atos é um capítulo que nos leva a pensar, a refletir a igreja dos dias atuais. Então, nós precisamos verificar se a nossa igreja está em unidade, conforme a igreja de Atos, capítulo 11.
Então, este capítulo, ele destaca a grande importância da unidade entre os crentes, mesmo diante de diferenças culturais e étnicas. Nós precisamos estar unidos em toda situação. E nós podemos orar, irmãos, para que haja reconciliação, união dentro das igrejas. Porque eu não estou falando, quando nós falamos em igreja, nós não estamos falando dessa plaquinha que está ali fora. Nós estamos falando da igreja de Jesus Cristo na terra. Então, nós precisamos orar para que haja reconciliação e união dentro das igrejas, tanto localmente quanto globalmente, para que o corpo de Cristo seja fortalecido em amor e propósito. Nós precisamos também, irmãos, coragem para compartilhar o Evangelho. Precisamos coragem para ensinar, mesmo que o nosso ensino seja rejeitado. Mas como diz a palavra de Deus, a palavra para a qual o Senhor nos envia, ela não volta vazia. Que o Senhor tenha misericórdia, que nós possamos ter esta coragem, porque não é fácil. Porque às vezes o nosso alvo, né, a pessoa para a qual a palavra está sendo dirigida, ela é indiferente, ela está nos olhando de uma forma, rejeitando aquilo que nós estamos falando. Mas apesar da expressão facial, que muitas vezes mostra que ela não está aceitando, mas uma sementinha está sendo plantada. E o Senhor é poderoso para fazer frutificar, germinar, crescer e dar muitos frutos para a glória do reino de Deus. Então nós temos também, irmãos, nós precisamos pensar que precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Esse profeta aqui, ele era tão sensível ao Espírito Santo de Deus, que ele profetizou a respeito da carência, da fome, daquilo que um dia haveria de vir sobre aqueles cristãos ali da Judéia. Então, nós vemos que Pedro foi guiado pelo Espírito Santo para agir conforme a vontade de Deus. Pedro não agiu de qualquer forma, mas o Espírito Santo o conduziu. Então, nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo de Deus, mesmo quando isso, nos tira da nossa zona de conforto, como foi o caso de Pedro. Nós podemos orar para que nós possamos ser sensíveis à direção do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos obedecer prontamente e testemunhar o poder transformador de Deus em nossa comunidade e muito mais além. Que o Espírito Santo de Deus fale mais em nossos corações, que nós possamos estar espelhando hoje, nos nossos dias tão difíceis, a igreja primitiva, a igreja de Atos, essa igreja tão exemplar, essa igreja que nós possamos ter a igreja primitiva como modelo, estarmos agindo conforme aqueles primeiros cristãos e conforme diz a palavra de Deus aqui, que nasceu uma igreja multiétnica a partir do versículo 26, e foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Pai querido, Pai de amor, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por esta palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo livro de Atos, por este capítulo 11. Te agradecemos pela igreja, Senhor, que nós congregamos. Te agradecemos, Senhor Jesus, pelos pastores, pelos ministros, pelos missionários, pelos cooperadores do Teu Evangelho, Pai. Que nós possamos, Pai amado, estarmos todos os dias sensíveis à Tua voz, ao Teu Espírito Santo. Que nós não sejamos, Senhor, como párias levadas pelo vento, como folhas secas levadas pelo vento, mas que nós possamos ser levados pelo Teu Espírito Santo, naquilo que o Senhor quer de nós, que nós sejamos conduzidos pelo Senhor, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.